Você sabe quem é a seleção mais valiosa do mundo? Nesse vídeo eu vou te contar isso e seguir com a nossa série sobre as seleções que vão jogar a Copa do Mundo de 2022, trazendo a análise e as curiosidades sobre elas, né? E já adianto, nesse vídeo vou falar um jogo em que trocaram canhões por flores, é isso mesmo. Fala, rapaziada copeira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo da nossa série sobre a Copa do Catar, né? Bom, se você é novo no canal aqui, a gente está fazendo essa série analisando todos os grupos. Já foi aqui o grupo A e o grupo G, que é o grupo do Brasil, né? Então, se você é novo, assiste os vídeos, vou deixar o card aqui com eles. E também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, né? Nesse daqui, a gente vai analisar o grupo B da Copa, né? Que é o grupo da Inglaterra. Então, vamos mostrar aí para vocês qual é o grupo da Copa, né, da Inglaterra, que conta com os seguintes times. A Inglaterra, claro, o Irã, Estados Unidos e País de Gales, né? São esses quatro times. E aí a gente vai começar a análise justamente pela Inglaterra, né? A cabeça de chave do grupo. Bom, uma coisa que eu trago primeiro aqui é a história do time nas Copas, né? Bom, a Inglaterra já participou de 16 vezes, né, na Copa do Mundo. É uma das seleções mais tradicionais, inclusive a Inglaterra é a seleção mais antiga do mundo, né? O primeiro jogo dela data de 1872, né? Muito mais de 100 anos aí. Apesar disso, dessa tradição, a Inglaterra só foi campeã uma vez, né? Melhor participação dela em 1966, ela jogava em casa e foi campeã, né? Ganhou uma final contra a Alemanha. E a última participação da Inglaterra foi um quarto lugar em 2018, né? Foi a última participação dela. E esse quarto lugar foi um bom desempenho na Inglaterra que igualou, tirando o título aí, uma outra semifinal que ela tinha em 1990, né? Então é uma seleção que, apesar de jogar muitas vezes, não tem tantos bons desempenhos, né? Vamos falar um pouco aqui também de como é que a Inglaterra chega na Copa, né? Enfim, como foi o desempenho dela nas eliminatórias, como foi o desempenho dela em outras competições. Bom, a Inglaterra estava no grupo. Vamos voltar aqui para a gente poder mostrar para vocês a tabela. A Inglaterra estava no grupo G, no grupo I das eliminatórias europeias, né? Ela terminou em primeiro, até com uma certa folga em relação à Polônia, 26 pontos, 8 vitórias e 2 empates e 39 gols marcados, que fez com que ela tivesse o melhor ataque das eliminatórias europeias nessa fase, né? Bom, falando um pouco sobre o desempenho nela em outras competições, aí a questão já não é tão boa assim. Por exemplo, na Liga das Nações aqui, a Inglaterra estava no grupo A, né, na Liga A, e ela foi rebaixada. Isso mesmo, a Inglaterra foi rebaixada para a Liga B da Europa, que acho que foi um vexame aí, num grupo que contava com Itália, Hungria e Alemanha, né? Então era um grupo realmente difícil aí, porque tinha Itália e Alemanha. Mas a Inglaterra foi muito mal, conseguiu apenas 3 pontos, nenhuma vitória e acabou sendo rebaixada, né? Já na Copa, na Eurocopa, né? Acho que isso todo mundo lembra mais, está mais fresco na cabeça. Em 2021, a Inglaterra acabou ficando em segundo lugar na competição que jogaram em casa, né? A Inglaterra acabou perdendo a final para a Itália aí, né? No que os ingleses estavam falando que era o futebol come in Rome. É, eles estavam buscando títulos em casa, não conseguiram, pararam na final. Não foi um bom desempenho, mesmo tendo chegado na final. Na primeira fase fizeram apenas 2 gols, né? E na fase de mata-mata teve alguns jogos polêmicos, como contra a Dinamarca na semifinal, em que teve um pênalti polêmico que decidiu a vantagem para a Inglaterra, né? Então chega com um desempenho razoável, né? Se a gente falar um pouco do desempenho do time, né, conhecendo um pouco mais o elenco, né, da Inglaterra, bom, em relação ao ranking FIFA aqui, a Inglaterra é a quinta colocada, então é um bom desempenho aí da Inglaterra. Ao longo da história ela figurou entre o quinto e o 10º lugar aí, então está vivendo um bom momento. E o valor de mercado do time na Inglaterra é 1 bilhão 360 milhões, o que faz em média que ela seja a seleção mais valiosa do mundo, a seleção que custa mais caro, né? A gente usa aqui a questão do valor de mercado para mostrar o quão bom é o elenco, né? Claro que isso não reflete exatamente o quão bom é o elenco, né? A gente viu que o segundo lugar é o Brasil, inclusive. Um fator que influencia muito a Inglaterra ter esse bom valor de mercado é que vários dos seus jogadores jogam na Premier League, né? Que é a competição mais valiosa do mundo, a melhor competição do mundo, e é uma equipe jovem, né? Muitos talentos novos, e os jogadores jovens costumam ter um valor de mercado maior, né? Falando um pouco do elenco aqui, é uma seleção, como eu disse, renovada aí, conta com alguns jogadores
é bom principalmente na lateral. As laterais da Inglaterra são muito fortes, né? O Arnold, Reece James, Kyle Walker, Trippier, né? Muitos dizem que são os melhores laterais do mundo, né? É um setor muito forte nesse do campo. Alguns outros jovens revelações aí, a gente tem o Phil Foden, que fez uma grande temporada aí, Mason Mount, Saka, que joga no Arsenal, Jack Grealish, que foi uma das maiores contratações aí da história do futebol. O Manchester City pagou uma bolada por ele, mas o craque da seleção que a gente traz aqui é realmente o Harry Kane, né? Bom, os títulos individuais do Harry Kane são espetaculares, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele foi artilheiro da Premier League por 3 vezes. Em 2017 ele foi artilheiro de todo o ano, né, da temporada inteira. Já conseguiu alguns títulos de melhor jogador inglês, claro, em algumas temporadas. Falando especificamente do desempenho dele na seleção inglesa, ele é o jogador com mais participações desse elenco, né? Jogando pela seleção. É o maior artilheiro desse elenco atual, o segundo maior de toda a história da Inglaterra, né? Só apenas atrás do Wayne Rooney. Então, é um cara que tem uma grande história aí, deve ser o capitão da equipe, né? Ele é muito criticado pelo seguinte: o Harry Kane não tem nenhum título por clubes, né? Tá certo que ele passou grande parte da temporada, da história dele, da carreira dele, jogando no Tottenham, né? Que é o time menor da Inglaterra, e por isso ele não tem tantos títulos, mas o pessoal critica bastante ele, né? De qualquer jeito, acho que é um grande craque da seleção. Foi artilheiro da última Copa com 6 gols, né? Então é um nome que a gente tem que ficar de olho. Falando um pouco da curiosidade sobre a questão da seleção inglesa, eu volto para a questão da Copa do Mundo que ela venceu em 1966. E vocês podem ver aí uma imagem curiosa. Vocês acham que esse lance foi gol ou não? Pois é, na final entre Inglaterra e Alemanha, na Copa de 1966, um gol na prorrogação, o primeiro gol da prorrogação que abriu as portas para o título inglês, foi esse famoso gol aí que muita gente diz, e provavelmente a bola não passou da linha, ou seja, não foi gol. O árbitro acabou não vendo, acabou validando o gol, né? E a Inglaterra acabou sendo campeã com esse gol aí que o pessoal diz que foi roubado, né? Contra a Alemanha. Mas um fato interessante é que, muito tempo depois, na Copa de 2010, a Alemanha acabou dando troco, né? Teve esse gol aí famoso, o jogo estava acho que 1-0, se eu não me engano, para a Alemanha. Essa bola foi o segundo gol da Alemanha e claramente ia ser empate da Inglaterra, né? Esse gol ia ser da Inglaterra. Claramente a bola passa da linha, mas o juiz não deu gol, né? Na época não tinha aquela questão da tecnologia do gol, se a bola passou ou não da linha. E também não tinha VAR, né? Foi inclusive nessa época aí que começou a ser motivada a questão de ter um VAR aí para poder medir essas coisas. Enfim, a Alemanha acabou dando troco, né? E vamos para os outros times aqui do grupo. E o segundo que eu vou falar aqui é os Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos tem 11 participações em Copa, né? Até que bastante participação, metade das Copas. O melhor desempenho dele foi em 1930, na primeira Copa que foi disputada, conseguiu um honroso terceiro lugar aí, eu não sabia dessa informação. Comenta aí se você sabia dessa, eu não sabia. Os Estados Unidos depois ficou um longo tempo fora das Copas, né, até 86, quando ele voltou a redescobrir o que eles chamam de soccer, né, começou a ser mais praticado. A partir daí ele participou quase de todas as Copas, exceto em 2018, que ele não se classificou, né. Então a última participação dele foi em 2014, oitavas de final, né, acabou sendo eliminado pela Bélgica na prorrogação. Desempenho honroso aí dos Estados Unidos na última Copa, né. Falando um pouco de como os Estados Unidos chega para a Copa, bom, os Estados Unidos passou em terceiro nas eliminatórias da CONCACAF, que não foi um bom desempenho, né? Acabou sendo surpreendido aí pelo Canadá e o México, quase que teve que ir para a repescagem, ficou empatado com a Costa Rica e passou no saldo de gols aí, né? Perdeu, inclusive, o último jogo para a Costa Rica. Se fosse uma goleada maior, a Costa Rica podia ter se classificado, né? Claro, precisa ser uma goleada muito maior, mas não viveu um bom momento. Se a gente contar a Copa Ouro, né, que é equivalente à Copa América aqui, o último Copa Ouro que teve, os Estados Unidos foi campeão em cima do México, né, na prorrogação, ganhou de 1-0. E na outra competição de Copa Ouro, os Estados Unidos foi em vice, né? Ele sempre faz essa disputa muito particular aí com o México, curioso que o Canadá se interferiu no meio dos dois aí. É um desempenho razoável. Se a gente pegar os amistosos da seleção dos Estados Unidos, os últimos dois não foram bons, né? Empatou com a Arábia Saudita, perdeu o outro de 1-0, então chega não muito bem para essa Copa do Mundo, né?
Falando um pouco do elenco e questão do ranking FIFA, né? A seleção dos Estados Unidos, como a gente pode ver aqui no ranking FIFA, é a 16ª colocada, é uma posição ok, é a segunda melhor da CONCACAF, ficando só atrás do México, então mantendo esse desempenho na CONCACAF. Em questão do valor de mercado, a seleção dos Estados Unidos é a 18ª colocada, um desempenho também intermediário aí, conta com muitos jogadores jovens também, é uma seleção que se renovou bastante, falando um pouco mais do elenco, né? Saiu os lendários Landon Donovan e o Dempsey, né? Que eram craques lendários aí, todo mundo conhecia dos Estados Unidos, e contam com jogadores mais jovens, né? Como Aston McKinn, que está jogando na Juventus, né? 24 anos, Brandon Aronson também, que é um jovem da seleção aí. Mas o principal destaque, claro, é o Christian Pulisic, né? Que já jogou pelo Borussia Dortmund, pelo Chelsea. Ele tem 23 anos apenas, 24 anos, e ele é o jogador americano mais vitorioso da história. Claro que não é uma questão tão grande, porque o futebol não é tão popular assim nos Estados Unidos, mas ele já ganhou pela Borussia Dortmund uma Copa da Alemanha, e pelo Chelsea ele tem uma Champions League, em que ele foi decisivo, jogou muito bem contra o Real Madrid, né? Ganhou também o Mundial de Clubes em cima do Palmeiras, e também tem o título da Supercopa da UEFA, né? Então se torna o jogador mais vitorioso. Pela seleção, ele tem um bom desempenho, né? São 28 participações em gol em 51 jogos, um desempenho bem interessante. É o jogador mais jovem a participar das eliminatórias pelos Estados Unidos, né? A estrear. Então, um jogador que tem que ser focado aí, deve ser o camisa 10, principal jogador dos Estados Unidos, e é um jogador europeu, né? Então, vale muito esse destaque aí. Bom, vamos agora para a curiosidade, e aí vai ser uma curiosidade compartilhada entre os Estados Unidos e o Irã, que é o próximo time desse grupo, né? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui, na Copa de 98 teve esse jogo entre Irã e Estados Unidos. Pô, só porque o jogo já aconteceu vai ser uma curiosidade? Não. Tudo começa pela questão de um confronto geopolítico, né? Bom, em 1979, né, teve a Revolução Islâmica, em que o Shah Reza Pahlavi foi deposto. Ele que muitos consideram que era um acessório dos Estados Unidos, enfim, foi deposto nessa revolução aí, em que eles visavam ter uma questão mais cultural, né? Diziam que estava muito americanizado o Irã. Esse Shah, o Reza Pahlavi, ele acabou se refugiando nos Estados Unidos, né? Isso gerou muito incômodo por parte dos iranianos, que na época chamaram o Ayatollah do Irã, chamou os Estados Unidos de o grande Satã, né? Então teve uma escalada aí de confrontos, né? Na guerra do Iraque, depois, posteriormente, que teve entre Irã e Iraque, né? Saddam Hussein e o Ayatollah Khomeini, os Estados Unidos acabou apoiando o Iraque, né? O que aumentou ainda mais a tensão entre os dois países, né? Virou uma grande questão conflituosa, teve até conflitos armados nas regiões, com questão de explosões, né? Aí teve o jogo em 98, e aí o grande destaque que eu coloco do jogo de 98 é que algumas flores foram distribuídas pelos jogadores do Irã e eles acabaram tirando uma foto junto. Então, tendo uma questão de paz entre os dois países, né? Mais recentemente, as escaladas de tensões voltaram aí. O Donald Trump, presidente americano, acabou ordenando um ataque que acabou matando o general iraniano Qasem Soleimani, né? Que era uma figura muito importante militar do país, né? Então, isso aumentou as escaladas de tensões, começaram a ter várias ameaças. Então, a gente espera aí que, assim como aconteceu em 1998, em que, como eu falei, trocaram canhões, né, numa época de guerra ali, acabaram distribuindo flores, os jogadores iranianos pelos americanos, a gente espera que tenha uma diminuída nessa tensão entre os dois países, né? Inclusive, depois que a eleição do Joe Biden, mais recentemente, essa escalada de tensão diminuiu, e que realmente possa ser um jogo de paz novamente, né? Eu falei aqui alguns fatos e quem quiser se aprofundar mais, claro, tem sites mais especializados, né? O Guga Chakra é um jornalista que traz bastante informações sobre isso. Eu aconselho vocês se informarem melhor sobre todas essas questões se vocês quiserem se aprofundar mais, né? E vamos falar agora um pouco do desempenho do Irã, né? Bom, o desempenho no Irã aqui nas Copas, eu vou ser bem rápido. O Irã vai para sua sexta Copa. Nas outras 5 que ele participou, ele nunca passou da primeira fase, né? Então vai em busca de passar pela primeira vez da primeira fase. As últimas 2 Copas ele participou em 2014 e em 2018, né? Então, recentemente tem tido um desempenho melhor. Falando um pouco mais sobre a questão de como o Irã chega para a Copa, né? Bom,
Na fase de grupos aqui, o Irã foi bem, fez 6 vitórias e apenas 2 derrotas, mais um confronto geopolítico aí, né? O Irã acabou passando de fase aí, na última rodada ganhou do Iraque, né? Outro confronto que tem aí, e acabou ganhando de 1-0 em casa e passou. Na segunda fase aqui que tem das eliminatórias asiáticas, o Irã daí foi muito bem, ficou à frente da Coreia do Sul e foi o melhor ataque da competição, né? Dessa fase da competição. Então o Irã chega muito bem para essa Copa na questão das eliminatórias, né? Falando um pouco mais sobre a Copa da Ásia, como a gente vai ver aqui, o desempenho do Irã foi interessante. Ele acabou parando nas semifinais, aí, perdendo para o Japão, né, que é um time tradicional da Ásia, mas ganhou de 3-0 da China. Antes disso, tinha eliminado o Oman por 2-0, teve um desempenho bom nas eliminatórias. Então é um time que vem melhorando seu desempenho recentemente, né? Falando um pouco mais sobre o desempenho do Irã, o elenco do Irã, né? Falando um pouco mais sobre isso, o Irã, na questão do ranking FIFA, é o 20º colocado, é o melhor asiático, né? É um desempenho bem honroso, eu não sei se vocês sabiam disso, mas o Irã está na frente de Coreia do Sul e do Japão, né? Então, uma informação importante aí. Em relação ao valor de elenco, o Irã 68 milhões de euros, é um desempenho interessante. Claro que ele está atrás aí dos Estados Unidos, mas é um bom valor de mercado. Ele só não está melhor porque muitos jogadores do Irã estavam jogando realmente no próprio país ou ali realmente na Ásia, né? Então isso diminui um pouco o valor de mercado. Falando um pouco sobre os destaques aqui do elenco do Irã, o primeiro que eu quero colocar é o Amir Abdezadeh. Desculpa se eu não estou pronunciando corretamente, né? Mas o pai dele era o capitão em 1998, também goleiro, né? Então, uma história interessante. Aí ele vem se firmando, jogando no Ponferradina, né? Que é um time da segunda divisão da Espanha. Enfim, um jogador mais interessante. Mas o grande destaque, realmente, do Irã são os dois atacantes, né? O Mehdi Taremi, que joga no Porto. Inclusive, ele foi indicado para o Puskás, né? Prêmio Puskás em 2021. Um golaço, quem quiser procura aí, eu não posso mostrar aqui. Um golaço de bicicleta contra o time do Chelsea, né? Acabou ficando em terceiro lugar, não conseguiu ser vencedor, mas um grande jogador aí, artilheiro da Liga Portuguesa pelo Porto, já tem 28 gols em 51 jogos pela seleção, então um bom desempenho aí do Mehdi Taremi. E o craque aqui, Sardar Azmoun, que joga no Bayer Leverkusen, é o maior artilheiro iraniano na Champions League, jogou bastante tempo no Rubin Kazan, agora está no Bayer Leverkusen, né? Enfim, esses dois aí na dupla de ataque fazem uma grande participação. O Sardar Azmoun tem 40 gols em 65 jogos, né? É um dos maiores artilheiros da história do Irã, só ficando atrás do lendário Daei, né? Então, uma dupla de ataque perigosa aí, como eu falei, um grande desempenho ofensivo do time do Irã, né? E vamos agora falar do outro time aqui do grupo, o último time do grupo, né? País de Gales, que inclusive pertence ao Reino Unido também, né? Então vai ter o confronto aí contra a Inglaterra. É a segunda participação do País de Gales na Copa do Mundo, né? A primeira participação que ele teve, portanto, a última, foi em 1958, então um jejum muito longo do País de Gales. Em 1958, o País de Gales perdeu por 1-0 para quem? Para o Brasil. E sabe quem fez o gol desse jogo? Pelé, e foi o gol de um jogador mais jovem da história das Copas, né? A gente falou nas curiosidades aqui em relação ao Brasil. O Brasil acabou ganhando de 1-0 eliminando o País de Gales, né? Então, enfim, uma história aqui bem recente, né, do time do País de Gales. E falando um pouco sobre o desempenho dele nas eliminatórias para a Eurocopa, né? Bom, o País de Gales estava no grupo da Bélgica, no grupo E, né? Acabou passando em segundo lugar, foi um desempenho honroso aí para o time do País de Gales, ficou na frente da República Tcheca, né? Garantiu sua classificação para a repescagem no último jogo, empatando com a Bélgica, né? Então, um desempenho legal. No mata-mata, o País de Gales ganhou da Áustria por 2-1 e depois ganhou da Ucrânia por 1-0, né? Eu fico até um pouco decepcionado, a gente queria ver a Ucrânia aí na Copa do Mundo, né? Pela questão do conflito, na guerra, né? Mas, enfim, desempenho interessante aí de País de Gales. Falando um pouco sobre as outras competições que o País de Gales disputou, na Liga das Nações, a gente acabou de ver agora há pouco sobre o time do País de Gales, né? Acabou sendo rebaixado, assim como a Inglaterra, para a Série B da Liga das Nações. Pegou um grupo bem difícil ali com Holanda, Bélgica e Polônia. Não teve nenhuma vitória, um empate e 5 derrotas, né? Um desempenho bem abaixo. Na Eurocopa,
Foi um desempenho regular do time do País de Gales, passou da primeira fase, né? O que não é muito comum, um time que vinha sendo eliminado nas outras competições europeias, assim, né? Então, desempenho ok, passando da primeira fase, ficou apenas atrás da Itália, né? Que fez uma ótima competição, foi a campeã. Na fase de mata-mata, acabou tomando um 4-0 da Dinamarca, né? E acabou sendo eliminada, ficando bem aquém do desempenho que tinha tido na Eurocopa anterior, né? Que foi o melhor desempenho, chegou até uma semifinal, né? Falando um pouco sobre o elenco do País de Gales, né? Se a gente olhar aqui a questão do ranking FIFA do País de Gales, é um time que está em 19º colocado, só uma colocação à frente do Irã, então bem equilibrado ali, 3 apenas atrás dos Estados Unidos. Falando um pouco do valor de mercado, tá? É um valor de mercado de 130,85 milhões, perto aí dos Estados Unidos também, um pouquinho abaixo. Claro, muitos jogadores também jogando Premier League, o que aumenta um pouco o valor de mercado do elenco, né? E claro, tem alguns destaques aí, principalmente o Aaron Ramsey, né, que já passou por Juventus, grandes times da Inglaterra, é atormentado por várias lesões, né? Tem alguns jogadores mais novos, como o Daniel James, aí, que é muito rápido, e o Brennan Johnson, né? Dois jogadores jovens, promessas aí do País de Gales. Mas, claro, o grande craque aí é o Gareth Bale, né, do time do País de Gales. Jogador lendário aí do País de Gales, é o capitão do time, um dos jogadores que tem maiores participações em jogos por País de Gales, 107, 39 gols, artilheiro aí da seleção galesa, né? Ele que na Europa é muito conhecido aí, já passou por Real Madrid, campeão de Champions 5 vezes, 3 vezes já foi campeão também do Mundial de Clubes, fez gol em final de bicicleta, né, na Champions League, então não é muito conhecido, e ele que dá um grande valor por jogar pelo seu país, né? Ele já afirmou algumas vezes que ele prefere jogar pelo time do País de Gales do que jogar pelo Real Madrid ou pelo clube dele, né? Claro, fico um pouco mais animado em jogar por País de Gales. Eu falo a minha própria língua e me sinto mais confortável. Ele é muito amigo, né, dos jogadores lá. Então ele sempre dá muito a vida, a gente espera um grande desempenho dele, né? Falando um pouco sobre a curiosidade do País de Gales, claro, é um time que ficou muito tempo sem jogar, né? A competição é o maior jejum da história das Copas, né? Ficou, se eu não me falha as contas, 64 anos sem jogar a Copa do Mundo. E um dado interessante é que na classificação aí da seleção, né, na repescagem, eles cantaram um hino que é tipo o hino meio que simbólico do país, né? Uma Ohide, não sei se eu estou falando certo a pronúncia em galesa, claro que não, né? Mas significa eu ainda estou aqui, né? Então, o cantor aí fizeram uma grande festa na classificação e novamente eles estão na Copa do Mundo, né? Bom, para a gente finalizar o vídeo, vou dar um pouco do meu pitaco aqui sobre a questão do grupo. Eu acho que a Inglaterra é bastante favorita. O pessoal costuma falar que a Inglaterra tropeça aí nas Copas do Mundo, né? Realmente ela teve algumas falhas, um time muito longe, mas acho que é bem favorito, o time mais valioso do mundo, tanque fica em quinto colocado, com vários craques aí, jogadores jovens, uma defesa sólida. Os outros três eu acho que é muito parelho, tá? Quem acha que o Irã vai ficar muito abaixo, ou que os Estados Unidos já é o segundo colocado, acho que tanto Irã, País de Gales e Estados Unidos tem tudo para fazer jogos bem parelhos aí. Eu acho que pela questão de europeia aí, de ter o maior, como eu vou dizer, experiência, né, nos jogadores europeus aí, acho que o País de Gales talvez seja favorito para passar junto com a Inglaterra, mas bem aberto esse grupo, tá? Bom, então era isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Como eu disse, se inscreve no canal aqui para você não perder os próximos vídeos dos próximos grupos. Curte o vídeo que ajuda muito a espalhar aí para bastante gente. Deixe seus comentários aqui de que você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. Falou!